Glória a Deus. É tudo sobre Ele, não nós. Estava falando aqui, se nós estivéssemos com a igreja, a gente aplaudiria o Senhor. Como estamos nos nossos lares, onde você estiver, você glorifica o nome dEle. Amém? Igual eu já falei, com muito temor, eu quero trazer uma palavra do Senhor. E algumas coisas aconteceram e foi só confirmando. Falei, Senhor, que palavra linda. E eu não lembrava desse capítulo, desse versículo e das maravilhas que o Senhor fez através desse profeta. Se você tiver com a sua Bíblia aí, eu vou pedir para você abrir no Antigo Testamento. Nós vamos falar hoje sobre Miqueias. Você fala, quem? Nem sabia que tinha esse cara na Bíblia. Pois é, Miqueias foi um profeta. Vou facilitar. Está entre Jonas e Naum. Agora compliquei mais a vida de vocês. Tá bom, lá nos profetas menores, entre Oséias e Malaquias, são 12 capítulos, 12 livros. E aí você tem o sexto, Miqueias. Amém? E a palavra do Senhor, ela é tão linda, que o Senhor me deu um versículo, e para eu estudar em cima desse versículo, eu falei, não, eu quero saber mais sobre Miqueias. Porque particularmente, eu vou falar para você, eu não sabia sobre a vida de Miqueias, mas eu fui estudar, e graças a Deus, Deus foi revelando coisas que impactaram a minha vida, e em nome de Jesus vai encontrar a sua. Amém? Miqueias capítulo 6, versículo 8. A palavra do Senhor diz assim: o Senhor já nos mostrou o que é bom, Ele já disse o que exige de nós. O que Ele quer é que façamos o que é direito, que amemos uns aos outros com dedicação e que vivamos em humilde obediência ao nosso Deus. Feche os olhos novamente, por favor. Senhor, a sua palavra é uma palavra que liberta, é uma palavra que nos orienta, que nos incentiva. Vem agora ao nosso encontro, Pai. Que essa palavra venha encontrar moradia nos nossos corações. Transforma-nos. Que depois de ouvir essa palavra, ninguém continue o mesmo, mas possa ser tocado e transformado, em nome de Jesus. Amém, galera? Receba a profecia que tem para hoje, para a sua vida, para a sua casa, em nome de Jesus. Pois bem, eu fui estudar quem era Miqueias. Miqueias foi um profeta que o nome dele dizia, quem é como Deus? O próprio nome de Miqueias já falava, quem é como Deus? E no estudo que eu fiz, mostra que Miqueias é do mesmo tempo de Isaías. Às vezes a gente acha que um livro está longe do outro na Bíblia, então são muito distantes. Mas Miqueias, ele foi usado por Deus ali mais ou menos 700 antes de Cristo. Ele passou pelo reinado do rei Jotão, do rei Acás e do rei Ezequias. E é tão legal que Miqueias, olha como ele foi usado por Deus, porque a mensagem de Miqueias alcançava tanto o reino do norte, que ali estava Israel e a sua capital Samaria, quanto o reino do sul, que era Judá, com a sua capital Jerusalém. A palavra dele ia tanto para o norte quanto para o sul. Olha onde chegou a mensagem, através da boca de Miqueias. E agora eu vou fazer uma, entre aspas, uma piadinha, porque o negócio é sério. Tem uma frase no mundo que diz assim: qualquer semelhança é mera coincidência. Então, só para você entender o contexto do que a palavra vai falar para nós hoje, e vai ser uma palavra, tem um pouco de história, mas só para a gente entender, mas muito dinâmico. Então, qualquer semelhança é mera coincidência do que você vai ouvir. Sabe como estava o tempo? Como é que estava a situação no ministério do profeta Miqueias?
tinha um grande contraste social ali em todo o território. A classe rica que oprimia a classe pobre, a classe rica que explorava os pobres, e tinha população ali que não era nem pobre, era mais para miserável, miséria do que para pobre. Os grandes proprietários de terras, eles tinham um apoio adivinha, não era do povo, era apoio político e apoio religioso, de uma região que já estava sendo corrompida. E isso, toda nação ali corrompida, não sou eu que estou falando. Se você tiver curiosidade, pegar o livro de Miqueias e dar uma lida, é um livro curto. Se você der uma lida, você vai entender que tudo isso que eu estou te falando estava acontecendo do norte ao sul. E nesse contexto de desigualdade, nesse contexto de corrupção, Deus levantou o profeta Miqueias. E aqui eu já quero fazer uma pausa e trazer duas revelações que o Senhor falou comigo nesse estudo. O contexto ali era de desigualdade, de corrupção. Só que deixa eu te falar a primeira coisa: nós não precisamos, nós temos um Deus todo-poderoso, e é isso que faz a diferença na nossa vida. Nós temos que descansar no Senhor. Por que eu estou falando isso? Porque Deus, o primeiro ponto, Ele não precisa de situação favorável para agir a nosso favor. Deus, Ele é perfeito para transformar a maldição em bênção, e Ele é especialista nisso. Deus não precisa de situação favorável para te dar um emprego. Ele não precisa de situação favorável, agora a economia está top, tudo bem, para Ele te dar um carro, uma casa, seja lá o que for. Deus não precisa de situação favorável para Ele te dar um emprego onde você vai ser bem sucedido, ou de situação favorável no seu trabalho para te levantar de cargo. O que Ele precisa é da nossa obediência, do nosso coração. Quando nós entregamos ao Senhor, o mais Ele o fará, e é a palavra que diz, não sou eu. Então, primeiro ponto: Deus não precisa de situação favorável para nos abençoar, para Ele agir, para Ele transformar a maldição em bênção. E segundo, Deus levanta quem Ele quer para interceder por nós. Deus levanta e usa a boca de quem Ele quer para poder ministrar em nossas vidas. Deus levanta quem Ele quer, aonde Ele quer, para profetizar e transformar as nossas vidas. Situaçãozinha fácil para Miqueias, hein? Profeta, levantado por Deus, para anunciar um juízo sobre Israel, para anunciar um arrependimento sobre Judá, no sul. Fácil ou não a vida de Miqueias? Só que através da vida dele, o Senhor trouxe esperança para toda uma nação. O Senhor quis usar a vida de Miqueias, assim como Ele quer usar as nossas vidas. Só que a gente precisa entender que com a força do nosso braço nós não fazemos nada, mas quando nós permitimos o Senhor agir em nós e através de nós, primeiro em nós, quando nós permitimos Deus agir, Deus pode transformar todas as coisas, pode usar a nossa vida aonde nós estivermos. Basta a gente se colocar em posição, se colocar nas mãos do Senhor. Aí muitas vezes a gente fala assim: mas eu não sou nada, eu não sei falar, eu não sou brincalhão, eu sou tímido. Uns falam assim: até parece, eu não vou mudar o mundo. E aí você vai se esconder na caverna? Com certeza, ninguém vai conseguir mudar o mundo a não ser o Senhor.
Mas quando nós permitimos que Ele nos toque, nos transforme, use a nossa vida, às vezes um abraço, eu vou abrir um parênteses aqui para você. Eu acho que o que eu mais estou sofrendo na quarentena é poder falar com um amigo e não dar um abraço. Encontrar alguém, não estamos quase saindo para a rua, mas quando você sai, tem que ir na farmácia outro dia, encontrei um amigo, posso dar um chute na bunda dele, mas não posso dar um abraço nele. Um abraço às vezes fala muito mais do que 1000 palavras. Às vezes a gente quer ser letrado, a gente quer ser estudioso, de falar bonito. A palavra é simples. E eu estou falando para você de Miqueias. Sabe o que é Miqueias? Deixa eu falar 3 coisas para você de Miqueias. Miqueias era um homem simples, era um homem do povo. Se você for estudar, o linguajar é um linguajar simples, é um linguajar direto. E um outro estudo que eu fui procurar fala que é de origem bem do interior, da roça mesmo. Esse era Miqueias, o profeta que Deus usou, e usou a boca dele para poder ministrar o evangelho. Nós não precisamos ser letrado, ser teórico demais. Nós precisamos pôr na prática isso que o Senhor tem nos ensinado. Nós precisamos viver e obedecer o que o Senhor tem nos ensinado. Nós temos que fazer a diferença onde a gente for, mas não porque nós somos melhor, porque eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou o dono da empresa, eu sou o doutor. Nós temos que fazer a diferença porque nós pedimos para o Senhor nos usar. Nós estudamos e buscamos a palavra para Deus usar a nossa boca e aonde nós estivermos, poder proferir a palavra do Senhor do seu jeitinho, num abraço, num sorriso, num carinho, com as palavras erradas no sentido do português, nós vai, nós volta. Jesus é simples, a palavra é simples. Miqueias era um homem simples do povo. Miqueias era um homem que ele buscava a palavra, mas ele buscava, tudo que acontecia, ele ia a fundo querer saber como foi, de onde veio. Isaías profetizava tantos acontecimentos que Miqueias estava só ligadão. Eu preciso saber o que está acontecendo, preciso saber o que está acontecendo. Miqueias era um homem de esperança. Sabe por quê? Porque ele aceitou fazer isso tudo, porque ele queria o melhor para a sua terra, ele queria o melhor para o seu povo. Ele não aceitou ficar parado enquanto, o problema não é meu, é do presidente. O problema não é meu, é dos médicos, do hospital. Ele fez a parte dele. Miqueias aceitou, porque ele queria a salvação do seu povo. E às vezes a gente pode fazer tanto, e a gente joga a culpa no outro. Isso aí é obrigação do outro. Se nós lembrarmos que Deus mandou seu único filho para morrer na cruz, para que nós pudéssemos hoje ter o direito de estar diante do Pai, em intimidade com o Pai, com o Espírito Santo poder ministrar o nosso coração quando nós estamos certos, quando estamos errados. Miqueias não abriu mão de querer salvar o povo dele. Aí você fala assim: mas Miqueias era um profeta. Você também é um profeta. Abre a sua boca para falar coisa que edifica. Pede para Deus te usar para edificar na vida dos outros, e não ficar falando mal, ficar discutindo. Estamos num momento que é para se unir, mas tem pessoas brigando. Eu já conheço pessoas que um não está mais falando com o outro, porque eles não concordam em algumas coisas. Misericórdia. Igual nós falamos no início, Jesus é liberdade, Jesus é salvação. Não é religiosidade, não é um contra o outro, mas é união, é o corpo de Cristo, sermos um. Deus é único. Não é o Deus da igreja A, a diferença da B, da C. Tem gente que fala que todos os caminhos levam a Deus. Não, aí já é loucura. Porque a palavra diz que existe um único caminho e um único mediador, que é Jesus Cristo. Só que Deus, Ele é único.
e Ele tem se esforçado, falado conosco, ministrado aos nossos corações, e muitos não querem ouvir. Por quê? Porque Ele quer o povo, os filhos dele unidos. E olha onde foi se meter Miqueias. Meu, eu fiquei uma hora que eu estava com dó de Miqueias. Falei, tadinho de Miqueias, olha onde ele foi se encaixar. O pecado estava infiltrado em todos os setores da sociedade. Os falsos profetas pregavam somente para fins lucrativos. Misericórdia. Os governantes oprimiam os pobres. Os juízes corruptos facilitavam as coisas para quem tinha bens, para quem tinha terra. Só que Miqueias não se calou. Miqueias falou do evangelho, tanto é que a mensagem dele foi tanto para o norte quanto para o sul. Miqueias pede que o seu povo se arrependa e volte para Deus. Se arrependa e volte para Deus. Aí você fala, nossa, que bênção, profeta, um homem de Deus. E aí ele falou, certeza que a galera, não, beleza, certeza. A palavra diz que o povo insistiu em não ouvir. O povo insistiu em não ouvir o que Miqueias falava. Sabe que eu vou dar uma opinião modesta à parte minha, o que eu acho. Quando nós lemos Miqueias capítulo 6, versículo 8, começa falando assim, ó: o Senhor já nos mostrou o que é bom, Ele já disse o que exige de nós. E agora eu li para você simples, mas minha opinião, eu acho que Miqueias estava furioso. O nosso pastor tem mania de falar assim, mania no bom sentido, de falar para nós assim: vive a palavra, sabe? Lê a palavra com emoção. Cara, o contexto está falando que está tudo sendo destruído, tudo errado, tem que se arrepender, o juízo está sobre a vida de Israel. E aí Miqueias profetiza, e Miqueias fala, e o povo nem aí. Você acha que ele fala assim: ah, eu já cansei de falar com vocês? Nossa, eu acho que ele estava muito furioso. Por isso que ele começa falando: o Senhor já nos mostrou o que é bom, Ele já disse o que exige de nós, e vocês não querem me ouvir? Tenho certeza que ele estava furioso, mas como ele era uma bênção na mão de Deus, ele não ia pecar. E essa mensagem de Miqueias toca em 3 pontos, e 3 pontos importantíssimos para nós jovens, aonde nós estivermos. Se nós lembrarmos esses 3 pontos que Miqueias está querendo falar conosco, com certeza a sua vida vai ser transformada e vai ser bênção. Todos que estão ouvindo, com certeza, se eu levar para frente, falar: Senhor, que eu nunca mais esqueça esses 3 pontos que Miqueias vai falar comigo agora, eu tenho certeza que a nossa vida será transformada. Primeiro, o Senhor já nos mostrou o que é bom, e Ele já disse o que exige de nós. O que Ele quer é que façamos o que é direito. Faça o que é direito. Primeiro ponto que Miqueias fala para nós: façamos o que é direito. Aí eu fui buscar, falei: Senhor, ministra o nosso coração, me dá um versículo na Bíblia, para que venha ter mais credibilidade essa frase. Porque o Senhor é um Deus de justiça, o Senhor é um Deus que não falha, é um Deus que não mente.
E o Senhor quer que nós façamos o que é justo. Ministra, Senhor, me dá um versículo. E o Senhor me levou lá em 1 João, capítulo 3, versículos 6 e 7, que diz assim: assim, quem vive unido com Cristo não continua pecando. Porém, quem continua pecando nunca o viu e nunca o conheceu. Meus filhinhos, não deixe que ninguém os engane. Aquele que faz o que é correto, assim como Cristo é correto. 1 João capítulo 3, versículos 6 e 7. Sabe o que o Senhor está falando para nós aqui? Jovem, para de se preocupar com o que o seu amigo vai achar de você. Para de se preocupar com o que o seu amigo vai falar de você. Nós temos ministrado muito isso na igreja, porque às vezes o jovem está preocupado: ai, mas se eu não for, eles vão achar que eu não sou legal, que acham que você não é legal. Ai, mas se eu não for, eles vão achar que eu sou careta. Amém, que seja careta, mas que você venha agradar o coração de Deus. Sabe por quê? Porque você sonha, então um futuro bom Deus pode te dar. Você sonha em ser um cara legal, uma menina descolada legal, Jesus é alegria constante. Ah, eu sonho em ter uma família. Tem gente que sai atirando aí, cada hora bate a cabeça de um lado e se magoa e fica triste. Deus vai te dar um varão, uma varoa perfeita. E aí fica buscando em coisas erradas. Para de se preocupar com o que os seus amigos estão achando. Se eles estão achando errado, não é seu amigo. Você olha para fora e vê o mundo se matando, se destruindo, e aquele que fala que é seu amigo é o primeiro a te abandonar na hora da dificuldade. O Senhor está falando: faça o que é direito, faça o que é correto, o que é justo aos olhos do Senhor. Amém? Segundo, vamos voltar lá em Miqueias capítulo 6, versículo 8. O que Ele quer que façamos o que é direito, que amemos uns aos outros com dedicação. Amemos uns aos outros com dedicação. Nós falamos semana passada sobre misericórdia, sobre compaixão. Não tem ninguém melhor no mundo para servir de exemplo também, além de justiça, também como o Senhor Jesus. Nós temos que fazer a nossa parte. O que que o mundo fala? Ah, aquele cara fez para mim, deixa ele, na hora certa ele vai encontrar o dele. Cadê o caráter de Cristo? Cadê falar: eu sou de Cristo, eu vou na igreja, eu sou de Deus, e aí você não anda conforme Deus tem ensinado, quer fazer do seu jeito, mas na hora que a coisa aperta, fala: Deus, agora é a sua vez de dar um jeitinho. Deus não dá jeitinho. Deus é perfeito para dar um jeitinho, para querer te convencer, ou para querer convencer alguém dos seus erros. Deus, Ele é especialista em fazer perfeito e não dar jeitinho. E aí eu pedi para Deus o versículo, e Ele me deu João 15, 12 e 13. A palavra diz assim: o meu mandamento é esse: amem uns aos outros como eu amo vocês. Ninguém tem mais amor pelos seus amigos do que aquele que dá a sua vida por eles. Você ama seu amigo? Fala de Cristo, porque é alegria constante. Você não vai deixar seu amigo bater a cabeça, você não vai deixar seu amigo tropeçar e cair, porque se ele decidir o melhor lugar, o único caminho, que é o Senhor Jesus, aí sim ele terá a salvação, que já é o maior presente de todos, mas aí sim ele terá uma alegria constante.
Esse negócio de pagar o mal com o bem está fora. Quando alguém te faz algo que você nem concordou, você acha que está errado, e você responde com o bem, você desmonta a pessoa. Pode ter certeza do que eu estou te falando. E aí, amem uns aos outros com dedicação. Beleza. Você fala, ó, esse, legal. Ah, não, agora esse não. Ah, eu amo 3 e um só que eu não amo, Deus perdoa. Pois bem, Mateus capítulo 5, 43, 44. Vocês ouviram o que foi dito: ame os seus amigos e odeie os seus inimigos. Mas eu lhes digo: amem os seus inimigos e orem pelos que perseguem vocês. Agora apertou. Amar o amigo é fácil, muito fácil. Agora a palavra diz: amem os seus inimigos e ore pelos que perseguem você. Ora pelo seu inimigo e pelo aquele que te persegue. Sabe, a gente tem que fazer a nossa parte. Às vezes a pessoa não gosta de nós porque nós damos motivo, ou às vezes nem tem motivo. Mas a gente sabe de histórias que o poder da oração transformou corações. Pessoas que de repente têm implicância ou não gostam de alguém, e você ora, ela não chega a ser seu inimigo. Ah, a gente não se dá bem, a gente não bate, olha as coisas que fala. Ah, antigamente, olha, vou entregar a idade agora, hein? O meu pH não batia com o dela. Misericórdia, não existe isso. Ora por essa pessoa. Às vezes você é tão parecida com ela que incomoda. Você ora por essa pessoa e no fim vocês vão se dar super bem. Miqueias capítulo 6, versículo 8. O que Ele quer que façamos, o que é direito, que amemos uns aos outros com dedicação e que vivamos em humilde obediência ao nosso Deus. Que vivamos em humilde obediência ao nosso Deus. Sabe por que a palavra diz aqui que nós vivamos em humilde obediência? Porque quem é humilde obedece. E um dos principais mandamentos do Senhor é obedecer. Primeiro eu vou dizer, porque você tem que obedecer os mandamentos. Quem é humilde obedece. A palavra em Filipenses capítulo 2, versículo 8 diz: ele foi humilde e obedeceu a Deus até a morte, morte de cruz. Sabe quem é ele? Jesus, o nosso maior exemplo. Jesus foi humilde e obedeceu a Deus até a morte. Eu queria chamar o louvor. Quando fala para nós que nós vivamos em humilde obediência, porque quando nós somos submissos ao Senhor, quando nós decidimos ser humilde à palavra e obedecer o que está escrito na palavra do Senhor, não mais do nosso jeito, não mais com a nossa força, mas descansar no Senhor, para que Ele faça, para que Ele opere. Só que às vezes a gente tem promessas de Deus e a gente insiste em colocar as nossas mãos, insiste em querer fazer do nosso jeito. Quando nós confiamos no Senhor, nós nos tornamos humildes, nos tornamos humilde ao ponto de obedecer. Você pode estar agora pensando, fazendo uma reflexão na sua vida, e você falar assim: mas o que Deus quer de mim? Aqui Deus fala 3 coisas que, se nós seguirmos, que
que foi o que Miqueias tentou mostrar para o povo, para toda uma nação. Eu creio que essa nação não era muito diferente do que a gente tem visto. Essa nação não é muito diferente do que a gente tem vivido. Essa nação não foge muito do que a gente tem olhado para o nosso mundo. Que essa palavra venha ser rema em nossos corações, que venha encontrar morada nos nossos corações. E você perguntou o que Deus quer de nós? Que sejamos justos. Justo é fazer o que é direito aos olhos de Deus. Que nós tenhamos amor, compaixão pelos outros e uma atitude humilde diante do Senhor. Quando nós nos colocamos em submissão e aceitamos Deus operar em nós e através de nós, pode ter certeza que aonde nós colocarmos a planta dos nossos pés, será para fazer a diferença, em nome de Jesus. Não sou eu que estou falando, mas é a palavra que nos garante. A palavra diz que nós seremos mais do que vencedores. Mas quem? Aqueles que estão em Cristo Jesus. Não adianta eu ir na igreja, não adianta eu aprender o Evangelho e não viver o Evangelho. Não adianta eu decorar a Bíblia, porque cá entre nós, Satanás sabe a Bíblia de cor. E ele é crente, porque ele crê que Deus é o Todo-Poderoso. Ele crê que Deus é derrotado. Oh, perdão, misericórdia, está repreendido. Ele crê que ele já é derrotado. Misericórdia. Porque Deus nunca perdeu uma batalha, Ele não vai perder essa guerra. Ele está nos levantando como um exército para Ele, não para a igreja ABC, não para o presidente, eu concordo, eu não concordo. Deus está nos convocando para levantar um exército, para aclamar o Senhor, porque um Deus, o nosso Deus, igual eu falo sempre para os jovens, é um Deus de detalhes. Se a gente olhar para nossas vidas, foi nos detalhes que Deus tem operado. E você pode ter certeza que se você se entregar, porque a palavra diz, se você declarar com a sua boca, Senhor, como Senhor e Salvador da sua vida, eu não estou falando em religião, eu estou falando em Jesus Cristo, que é salvação. Se você declarar o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, com certeza você verá sinais, maravilhas e prodígios. Se você conseguir e viver debaixo do Evangelho, não é nem conseguir a palavra, porque todos nós conseguimos. Mas se nós decidimos viver debaixo do Evangelho, pode ver que muitos desses seus problemas que você está passando se resolve. Então que nós possamos viver nessa submissão ao Senhor, que a palavra dele venha ser rema e venha nos transformar para a honra e glória do nome santo dele. Amém. Faça o melhor para o Senhor. Dedique-se a agradar a Deus, e o mais Ele o fará. Amém? Antes da gente louvar, eu vou te pedir para fechar os olhos, e depois nós vamos louvar uma palavra em forma de louvor, que é tão linda, que nós possamos viver todos os dias das nossas vidas conforme o Senhor tem nos ensinado. Amém? Jesus, obrigado, Deus Pai Todo-Poderoso. Nós nada somos, nada podemos sem a Tua presença, Pai. Venha nos perdoar, porque muitas vezes o Senhor levantou Miqueias, muitas vezes o Senhor levantou pessoas, ministros do Evangelho, ou até pessoas que nós nem conhecíamos, para falar do Teu Evangelho para nós. Mas o nosso coração estava duro, a nossa mente estava cauterizada, nós não permitimos que a Sua palavra encontrasse moradia em nós. Mas Pai,
em nome de Jesus, que essa noite o Senhor faça com que o nosso entendimento caia por terra, mas que a sabedoria do Senhor venha em nós e através de nós. Destampa, Pai, os nossos ouvidos espirituais, a cegueira espiritual caia por terra em nome de Jesus, e nós possamos Te ouvir mais, Te ver, Senhor. Que nós possamos, Pai, ser usado pelo Senhor e ousado na Tua palavra. Que o Seu Evangelho venha ser vivo e eficaz dentro de nós. Pai, que nós possamos viver conforme a Tua justiça. Que nós possamos amar os nossos amigos e orar e amar pelos nossos inimigos. Que nós possamos ser humildes em obedecer a Tua palavra, ao Teu Evangelho, Pai. Senhor, tenha misericórdia daqueles que zombaram tanto de Ti, Pai. Nós levantamos um clamor, estamos em jejum, para que o Senhor venha tocar toda a nação, que todo joelho venha se dobrar e reconhecer que só o Senhor é Senhor e Salvador das nossas vidas. Continua operando, Pai, continua operando, que as pessoas venham entender que sem o Senhor nada somos, sem o Senhor nós não chegaremos e não chegaríamos em lugar nenhum. Mas obrigado, Pai, porque o Senhor traz uma palavra para nós, uma palavra de restauração, uma palavra, Pai, para nos libertar de qualquer religiosidade, mas que nós possamos viver o Teu Evangelho puro e verdadeiro. Pai, alcance todos que estiver ouvindo essa ministração, para que corações sejam quebrantados, para que vidas sejam entregues a Ti, Pai. Que nós possamos, Senhor, todos os dias nos render a Ti, para a honra e glória do Teu nome santo. Obrigado, Deus, que o Senhor venha nos transformar, que o Senhor venha nos sarar, que o Senhor venha nos curar, e que toda a honra, toda a glória, todo o louvor, toda a majestade seja dada a Ti, em nome de Jesus. Amém? Vamos louvar o Senhor, para a honra e glória dele. Faz proezas entre nós, realiza os Teus milagres, nos traz o impossível, mas não posso esquecer dos mínimos detalhes que tocam no Teu coração.
Aleluia, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Como é bom adorar esse Deus. Que esse louvor venha te impactar, venha tocar no mais fundo da sua alma, no seu espírito, e que você venha se encher da graça e da luz e da misericórdia do Senhor, em nome de Jesus. Amém? Senhor, obrigado, Pai. Obrigado porque sem o Senhor nós nada somos. Nós precisamos da Tua luz na intensidade correta para brilharmos aonde nós formos. Nós queremos e podemos, porque o Senhor diz, nós queremos ser sal do mundo, mas na quantidade correta, não para estragar, mas para poder aperfeiçoar. Usa-nos, Pai, usa-nos como um vaso nas Tuas mãos. Senhor, eu não aceito nem menos nem mais, mas tudo aquilo que é do Senhor para mim e para todos nós. Que todos que ouvirem essa palavra venham receber o melhor do Senhor, Pai. A Bíblia diz: eu sou, eu tenho e eu vou. Então, se a Bíblia diz, eu sei que é real. Obrigado, Pai. Toda a honra, toda a glória, todo o louvor nós entregamos a Ti. Que o Senhor derrame da Sua graça e da Sua paz sobre as nossas vidas, ontem, hoje, amanhã e sempre, em nome de Jesus. Fiquem em paz. Amém? Deus abençoe, galera.